Olá pessoal, boa tarde. Bom, para quem for me ver depois no YouTube, boa tarde, boa noite, bom dia. Qualquer horário vai ficar disponível essa gravação para vocês assistirem no canal iPop Inglês. Bom, hoje na live nós falaremos sobre o seguinte tópico, né? Por que os cursos de inglês, eles geralmente não nos preparam para o mercado de trabalho. E essa live não vai ser destinada a simplesmente eu expressar minha opinião. Não, eu vou ler sobre... embasado em uma pesquisa, né, que foi realizada por um instituto, só verificando aqui, só um instante, pelo Instituto Pesquisa Data Popular. Tá? Essa pesquisa foi encomendada pelo British Council. Quem é o British Council? O British Council é um conselho britânico, né, tradução literal, é um órgão do Reino Unido para educação, né, mais voltado para a divulgação da língua inglesa, né, e das tradições britânicas para outras partes do mundo. Ou seja, é um órgão voltado justamente nessa propaganda, digamos assim, né, do inglês e da cultura inglesa e britânica, né, de forma geral, para as outras partes do mundo. Então, essa pesquisa foi encomendada, ela foi feita já tem alguns anos, tá? Há 4 anos atrás, salvo engano, e ele elenca alguns pontos. Foi feito aqui no Brasil, tá? Fazendo uma série de perguntas e levantamentos, né, com relação sobre a demanda, né? O nome da pesquisa que foi realizada é o seguinte, aqui, ó, demandas de aprendizagem de inglês no Brasil. Então vamos lá, olha só, para ser coerente, obviamente, né, retomando isso que eu acabei de falar, eu vou elencar diversos pontos, tá, mas vou baseado justamente nessa pesquisa. Vou fazer a leitura de alguns dados aqui, porque evidentemente não tem como eu guardá-los de cabeça. Então vamos lá. Essa pesquisa, ela começa com o seguinte dado. Ela começa falando sobre o nível de inglês do brasileiro. Tá? Ela não fez prova, não aplicou prova, essa informação foi obtida baseada em autodeclaração, né? O quanto o brasileiro se declara conhecedor do inglês. E é curioso, gente, esse fato, deixa eu só colocar aqui no local correto, né? Porque ele é bem extenso, eu fiz um resuminho aqui, mas eu deixei para ler diretamente da pesquisa, que é para não ter ato falho, né? Eu não acabar não subtraindo números equivocados aqui da pesquisa. Vamos lá. É o seguinte, foi sendo entrevistado, foram sendo perguntadas pessoas entre 16 e a partir de 16 anos até dentro da faixa produtiva, né? Basicamente, um número aqui, eu fiz uma análise, um número da pesquisa, se para você ter uma ideia de numerário. Claro que isso foi feito com uma amostra, tá? Não foram entrevistadas todas essas pessoas, mas equivale mais ou menos à população economicamente ativa do Brasil, tá? Que dá mais ou menos na casa dos 70 e poucos milhões, 79, 80 milhões, 80 milhões para ficar redondo, ok? Então 80 milhões de pessoas, vamos colocar assim, que foram feitos, né, a população de 16 anos ou mais, que, enfim, faixa adulta, os bem mais idosos foram excluídos, acima de 65 anos, então mais ou menos nessa faixa aqui. Então vamos lá. Foi perguntado se eles tinham algum conhecimento de inglês a essa faixa. E somente 5,1% dos entrevistados declararam ter algum conhecimento de língua inglesa. Então você pensa aí, que dá para essa população de 80 milhões, 5,1, né, se colocou como ter um conhecimento de inglês. Perfeito? Então vamos lá. Desses 80, 5,1, eu posso colocar aí que é um 10%, né, daria 8 milhões, ou seja, 4 milhões e um pouquinho, se disse ter algum conhecimento de inglês. Beleza. Tá. Só que tem o seguinte, a questão não é só esse 5,1. Nessa pesquisa os números são mais aprofundados. Perceba o seguinte, desses 5,1, gente, 47% desses 5,1 afirmaram que só conhece o básico da língua. Tá? A pesquisa ela foi feita, não é quem fala inglês fluente, não. É quem tem algum conhecimento de inglês. Do tipo, né, inglês é totalmente estranho, você consegue ler frases básicas, ou, né, pelo menos o cara consegue entender o verbo to be, já é alguma coisa. Então esse 5,1 representa esse número todo. Tá? Então desse número todo, vamos botar aí desses 4 milhões e um pouquinho, 47%
eles conhecem somente o básico da língua, ou seja, praticamente a metade. 32% o intermediário da língua. E 16% se declaram avançados da língua. Então, se você parar para pensar, é um número muito pequeno. Por quê? Se você pega aqui 47% do básico, mais 32% do intermediário, isso dá 79%. Ou seja, praticamente 80% desses 4 milhões, né, que afirmaram ter algum conhecimento da língua, eles vão no máximo até o intermediário. Ou seja, é uma massa que não está muito dentro, né, para as oportunidades que requerem língua inglesa, que você precisa realmente falar, pegar o telefone, ligar para um cliente no exterior, ou fazer com uma outra filial, porque a língua tem certas limitações. E sobretudo via telefone, você não vai conseguir, né, fazer uma leitura labial, leitura corporal, ter todo um contexto visual ali para ele auxiliar. Então você para pensar, é um número muito pequeno. Se você contar aí que 80% não fala e só 5% não soube declarar, tá? Mas o número não está fechando, então vamos lá. 47% básico, 32% intermediário, 16% avançado e 5% não sabe. Esse não sabe, posso dizer que está entre básico, né, intermediário ou intermediário e básico, está com vergonha de falar, porque o camarada que é avançado, ele tem certeza que ele é. Ele ia se colocar, né, muito bem nessa pesquisa. Ele fala, não, sou avançado, tenho bons conhecimentos da língua porque ele pratica. Agora, esse não sabe, por experiência própria, eu posso colocá-los no básico ali, no máximo para intermediário ali, né, low inter, né, baixo intermediário, mais que isso acho pouco provável. Então, pensando no seguinte, vamos pensar em números, tá? Se você tem aqui, fazendo uma conta rápida de cabeça, se você tem uma população de 4 milhões, que se declara conhecedor de alguma coisa de inglês, e você já exclui 80% disso aí, 80% refazendo as contas aqui, pessoal, usei um suporte aqui na calculadora para fazer essa conta. Bom, 4 milhões, né, que é a população que se declara né, falante de inglês, conhecedor de alguma coisa em inglês. Desses 16% avançado, eu estou falando de 640 mil pessoas. Pô, mas Alessandro, 640 mil pessoas ainda é gente pra caramba. Cara, digo que não é. Nossa população é superior a 200 milhões. E você vai ter muito mais vagas de emprego que precise do que 640 mil. Desses 640 mil, não esqueçam que tem uma boa quantidade aí que inclui os professores de inglês. Então, essa turma aí já está de fora. Você pensar professor de inglês, né, de todas as escolas, de todos os cursos de idiomas, os cursos particulares, é um número bem elevado. Posso dizer aí que pelo menos você vai ter, né, uns 15 mil aí fora dessa faixa. Então 15 a 20 mil. E contar, né, o servidor público que não está disputando vaga no mercado, ele está numa fatia que é determinada a ele, né, servidores públicos, né, civis ou militares que é uma grande parcela disso aqui. Você tem professores universitários que também não estão, né, numa rede pública, que não estão disputando, profissionais já em final de carreira. Então pensava que esse número aqui adolescentes, inclusive, né, bem jovens, que ainda estão na faculdade, mas já conhecem o idioma, falam desde mais novos, mas se declaram avançados, são avançados, mas que ainda estão estudando, estão ao longo, né, num processo de formação no profissional. Então esse número, efetivamente, se você for tirar todos esses poréns, né, do número, desse número cheio, 640 mil, vai verificar que esse número é bem menor que isso, ou seja, de pessoas que efetivamente estão disputando oportunidades no mercado de trabalho. E se, por outro lado, fizermos a comparação de quantas vagas, né, de nível hierárquico variados, né, desde o nível técnico operacional, que precisa de inglês, alguns casos, né, para leitura, outros para falar, vamos falar disso um pouco mais à frente, nível operacional, nível analista, o nível, né, de supervisão, de gerência, até o nível de direção, né, são diversos níveis hierárquicos que precisam de inglês, cada qual com a sua demanda. Gente, a quantidade de vagas provavelmente, aliás, certamente é superior a isso aqui.
Vagas em demanda, sem contar os setores que estão precisando. O cara está tentando contratar um professor de inglês, ou segura um profissional ali que nem é tão hábil assim, nem tão comprometido assim com a equipe, só em virtude do cara falar inglês. Eu já trabalhei em empresa que acontecia isso, então não, era raro assim, pessoas com essa oportunidade, com esse perfil de falar a língua. Então pense no seguinte, gente, é pouca gente qualificada para a demanda do mercado. E sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo agora, se você vai assistir esse vídeo por esses dias, né, logo após eu postar, esse momento de pandemia, pense na virada. Depois desse momento passar, os empregos vão diminuir drasticamente, vão, mas não pense que as empresas vão voltar a contratar simplesmente nos critérios antigos, já que vai ter uma demanda maior de necessidade de emprego e vai ter uma grande oferta de mão de obra disponível, visto que as empresas vão, algumas fechar infelizmente, outras também infelizmente vão diminuir o quadro, as empresas simplesmente podem passar a exigir um pouco mais dos candidatos que elas querem para aquela mesma vaga. Por exemplo, para uma vaga X, ou digamos que seja um operador de telemarketing, um atendimento, operador de telemarketing é um termo muito genérico, mas um suporte para um atendimento de um cliente, vamos pensar em banco, por exemplo. Quero para um cliente com uma classe de renda X. Via de regra, quase todo mundo brasileiro, se não, a maioria é brasileiro. Mas, já que eu posso, já que está em oferta, eu vou abrir 30 vagas e só quero quem fale inglês. Pelo menos um intermediário, lá em cima, quase avançado. Aí você pensa, mas eu raramente, sei lá, em 2 anos de trabalho eu vou falar inglês 1 ou 2 dias. Não importa, a empresa pode querer. E esse é o momento de você pensar em colocar o diferencial. Colocar o seu diferencial justamente para, quando essa oferta vier, estou falando inglês, mas o inglês é um dos requisitos, outros requisitos técnicos para cada um pensar na sua função. Pode ser útil, pode ser adicionado a essa escolha, esse processo seletivo. Então pensem em tudo que pode ser requerido para a área de vocês e faça uma lista, Aí é hora que você precisa organizar seus pensamentos. Faça uma lista de prioridades do que realmente está mais próximo de você. Não, se eu sentar isso aqui e estudar sozinho ou consultando os materiais aí que estão disponíveis online, eu consigo evoluir sozinho. Tem determinados conteúdos, há determinados conteúdos que realmente você precisa de uma aula, de uma orientação, uma instrução. E esse não é o momento, Talvez tenha online, mas também não seja o momento, de repente, você pagar, se o orçamento está um pouco apertado, você está ali com medo de perder o emprego, ou já está sem emprego, tentando buscar uma outra oportunidade. Então você lista. Se você tem um orçamento, ok. Veja o que é prioritário, o que você pode estudar sozinho, estude. O que você precisa de um curso, uma orientação, façam, mas façam na sequência lógica, no que vocês realmente necessitam. Estejam, como diz uma pessoa que eu conheço, um consultor, que ele diz, você tem que estar sempre com o machado afiado, porque você não sabe a dificuldade, nem a grossura do tronco da árvore que você vai encontrar pelo caminho. Então, afie o machado o máximo que você puder, porque vai ser menos machadadas você vai precisar dar para derrubar aquilo ali. Então, essa é a ideia. Prepare-se, sobretudo esse momento. E não só pensando nesse momento, você tem que ter clareza na sua carreira de 3 pontos, Onde eu estou, certo? Onde você está, o que você faz hoje, o que você quer no futuro, mas cargo, função, se tiver uma empresa específica, ótimo, mas é bom você ter um conjunto de empresas que você deseja trabalhar. Eu quero trabalhar na empresa tal. Mas se eu não conseguir, quais são outras empresas que de repente são interessantes? Pense nisso, com clareza. Se você quer ser o autônomo em determinada área, mas quais áreas, quais serviços você quer prestar. Então você tem que ter clareza do que você quer. Esmiuça. Alessandro, mas não tenho 100% ainda o que eu quero. Ótimo, mas tenta destrinchar o máximo possível. O máximo de informações que você puder trazer para sua mente. Colocar isso no papel, no computador, que seja no celular, no bloco de notas do celular. Coloque. Por que isso? Porque você compara hoje com onde você quer chegar e você vai parar e pensar quais habilidades eu preciso ter para chegar a isso que eu quero. Então você tem que pensar, poxa, eu tenho que ter, para chegar a essa vaga, eu tenho que ter isso, isso e isso, o requisito de hoje.
Então como eu faço para ter isso, isso, isso? Pô, eu tenho que estudar coisas A, B e C. Comece agora, amanhã, hoje. Então o curso A, curso conteúdo A, eu achei um grátis na internet, muito bom, que o cara abriu aí na pandemia, um monte está abrindo. Vou começar agora. E começa, primeiro faz a lista, segundo, já começa a fazer, resume, estuda como realmente aquilo ali é único, né? Oportunidade única, e faz isso acontecer, porque isso vai fazer uma diferença absurda na tua vida. É sempre para frente, sempre crescendo, sempre continuado, entendeu? Isso aqui não é um papo professor de inglês, não, isso é coisa de formação, tá vendo que é papo de coach? Eu também sou coach, sou formado em coach, então isso aí é uma dica que eu tô dando para vocês, para executar isso, né, de forma massiva, no máximo de demanda que vocês podem colocar nisso aí. Bom, então os números são bem pequenos, certo? Outra questão. Bom, outra questão, senhores, voltando à pesquisa. Tá? A pesquisa agora abordou, eu pulei alguns temas, tá? Até deu um cortezinho no vídeo aí, que tá na live, ficou um pouco longo. Sobre o inglês, né, dentro das empresas, qual a percepção das empresas sobre isso, né? Qual é a demanda para o ensino de inglês nas empresas, que é o que a gente busca, né? Então, olha só, vejam bem, inglês é o idioma dominante dos negócios internacionais, isso nós já sabemos. Não, pesquisa Business English Index Global English 2013, com executivos de 77 países. Eles colocaram esse dado dentro da pesquisa 2013, mas, sinceramente, acho improvável que esse número tenha caído para menos. Pode ter caído, né? Esse número deve ter aumentado. Então, vamos lá. De todos esses executivos de 77 países, 91% dos entrevistados, de todos os executivos, eles afirmam que o inglês é o principal idioma dos negócios deles, tá? Dos negócios que eles atuam. E apenas 9% afirma que o inglês não é o principal idioma. Ou não sabem qual é o principal idioma ou não responderam. Então, de forma alguma, algum deles está excluindo o inglês. Simplesmente porque o inglês não é o principal, ou eles simplesmente não sabem responder. Talvez o negócio deles seja um negócio local, a empresa deles atue de forma mais nacional, ou intrarregional, né? Se de repente é uma empresa latina, faz negócio com a América Latina, então basicamente espanhol a maior parte do tempo. Então talvez esse seja o porquê, né, dessas empresas não sabem, e tem umas ali que realmente não sabem responder, enfim, é uma vontade mesmo. Então vamos lá, o perfil de inglês para as empresas, seguindo ainda conforme a pesquisa. A demanda, né? Basicamente a empresa possui duas demandas de língua inglesa. Uma delas é o inglês técnico instrumental, para a leitura de manuais, de conteúdo, né, e de softwares específicos. Digo que específico com essa demanda está em queda, né? Você ainda tem muita necessidade dessas pessoas que leiam, pelo menos, mas hoje já se busca um profissional mais completo. Até um desenvolvedor de software, né, alguém que trabalha numa fábrica, lá num artefato técnico específico, ele tem que saber ler o conteúdo em inglês, o manual, mas muitas vezes é ele que vai pegar o telefone para ligar para o fabricante lá para saber, pegar informação. Foi esse tempo que ficava tudo ali estratificado em camadas, o funcionário ali o nível operacional total, ele ligar, pedir o supervisor, para o supervisor fazer, o gerente, a coisa ia subindo. Não, hoje tem autonomia. Não, manda um e-mail, você mesmo escreve um e-mail em inglês, até porque não adianta eu só faço isso e passo. Hoje as demandas são muito mais globalizadas. Você, quando passa algum problema, reporta lá para o teu superior, se for um problema de fácil realização ali, que você não esteja passando por cima de ninguém, você já apresenta o problema e já com as ações que você tomou para amenizar essa questão. Então, chefe, por exemplo, né? Chefe, eu não consegui fazer isso aqui funcionar, o manual não é muito claro, e o que eu fiz? Eu já mandei um e-mail para o fabricante, explicando, pedindo informações adicionais sobre isso. Já falei com o fulano que me permitiu ligar, eu já liguei por tal coisa, tem um lugar que você precisa, né, evidentemente, pedir uma autorização para ele fazer a ligação internacional. Já liguei para o fulano de tal, e ele já ficou de me dar uma resposta até amanhã sobre esse conteúdo aqui. Então, normalmente, o perfil já não é mais aquele de o cara só fala inglês e só lê o inglês, ele não fala nada. Eles já querem cada vez mais ações. Então, na tua área você domina.
Então é autonomia, né? É aquela história de você ser empreendedor, né, dentro da empresa, empreendedor para você mesmo. Né? Você é como se fosse, se comporta como um fornecedor, né? Um fornecedor de serviços. Apesar de você ser CLT, ser pago, mas ali é você um fornecedor. E quanto maior a qualidade do serviço que você fornece, maior o seu valor para o cliente. Né? Se você fornece um serviço completo, eu falo, pô, esse fornecedor aí realmente é primeira linha. Então, pensar com essa lógica, você pensa que você realmente está prestando um serviço, você está sendo pago para isso, tem o teu registro, né, funcional e tudo mais, mas quando a melhor qualidade desse fornecedor, né, outros clientes eventuais, outros empregadores vão tentar buscar você de alguma forma. Então, esse primeiro perfil, o inglês técnico instrumental para compreensão de manuais, softwares específicos, tudo mais, que conforme eu disse é um perfil que não está tão assim hoje, ele requer um pouco mais. E o segundo perfil, que é conversação, fala e compreensão oral, que é para contato com representantes, clientes, fornecedores internacionais. Então, né, é o perfil de realmente quem tem, tá geralmente nos cargos internacionais ou comerciais, que você realmente precisa fazer esse contato de diversas formas, telefone, ao vivo quando tiver oportunidade, ou o cliente, ou a pessoa vem aqui, né, o estrangeiro vem, ou você vai até ele, né, via e-mail, via conferência. Então você tem que estar muito bem em todas as habilidades para poder exercer essas funções, ok? Então, claro que as demandas elas vão variar de forma significativa de acordo com a área que a empresa atua. Né? Evidentemente que há áreas que você precisa estar em contato constante com o outro lado, outras é só para você obter algumas informações específicas se for o caso, mas isso aí realmente é bem variável, né? De acordo com o que a empresa necessita. E vamos lá, eu achei essa pesquisa aqui interessante também, ela tem um resumo das demandas, tá? Demanda por alguns setores. Eles escolheram 5 setores, tá? Turismo, TI, para indústria, finanças, né? Mercado financeiro de forma geral, ou o pessoal de RH, de recursos humanos. E aí fez uma pesquisa colocando as demandas para cada um desses setores. Tá? Fez um resumo das demandas, né, para cada um desses setores. E se esse setor ele necessitava mais de um inglês de conversação ou instrumental, né? Digo que instrumental hoje não é só o instrumental, o cara já tem que estar pelo menos apto a conseguir se comunicar minimamente. Mas vamos lá. Turismo. Resumo da demanda do turismo. É conversação com funcionários com maior contato com conversação para funcionários com maior contato com o cliente. Isso é óbvio, né? Se você trabalha com turismo, você vai falar com o cliente final o tempo inteiro. Seja você vendendo, né, o pacote turístico, se você é o agente de viagens lá, que é o cara que acompanha, o guia, é o cara que está ali, que é o da central da empresa que vendeu aquilo ali, que você está ali para dar um suporte para o cliente. Então você vai estar falando com o cliente final o tempo todo. Então a principal necessidade é você poder se comunicar. O máximo de leitura ali que você vai ter, né, com frequência são clientes que vão comunicar com você por e-mail. Tá? Eu digo com frequência, eventualmente pode surgir alguma outra coisa. Mas são clientes que vão comunicar com você por e-mail, então isso vai ser frequente. Pessoal de TI, a principal demanda é leitura de escrita instrumental voltada para a linguagem da área. TI, já digo que esse é bem um caso específico que eu conheço um pouco mais de perto. Já trabalhei um bom tempo com TI, tá? E realmente leitura de manual é óbvio, né? Fundamentalíssimo. Você tem o tempo inteiro o manual online, inclusive o fabricante, você tem que baixar, ler, entender alguma coisa. Mas hoje é muito importante você ter essa desenvoltura de se comunicar, mandar um e-mail sobre uma falha específica, querendo um suporte extra, você ligar, isso quando seus clientes não são, né, o de fora. Então aí que realmente você vai precisar estar bem, digamos assim, bem hábil nessa questão da comunicação em língua inglesa. Ok? Bom, para a indústria, leitura e escrita instrumental para pessoal operacional e conversação para ala corporativa, né, e ala comercial. Ainda nessa mesma questão, o pessoal da área bem técnica, bem específica, a questão da leitura, reitera essa questão, que hoje também só a leitura não basta,
E o pessoal realmente da área comercial, da área da direção, dos cargos de liderança, realmente tem que ter um inglês muito mais sofisticado, digamos assim, bem mais elaborado, num nível de proficiência muito maior. Pessoal de finanças, tá? Conversação com ênfase na linguagem financeira específica. Então, finanças realmente, além de conhecer as 4 habilidades, tem que conhecer bastante vocabulário específico. É difícil? Não. Se você trabalha na área, você vai fazer, estudou, né, fez cursos na área, quais, de que nível, é diferente. Mas se você faz leituras constantes na área, os termos, e até no Brasil, eles são usados com frequência em inglês. Então você acaba, né, assimilando aquilo ali com leituras e com o dia a dia. E o pessoal de RH é o desenvolvimento em todas as habilidades. Por quê? Porque o pessoal de RH ele precisa, né, muitas das vezes, avaliar candidatos em diversas áreas do conhecimento. Então o pessoal do RH não tem como ele ser um RH. Mesmo dentro de uma empresa grande, ele até pode segmentar um pouco, porque sabe quais os funcionários, né? Qual o perfil, por exemplo, uma empresa de uma construtora, precisar um cara que fala inglês. Você já tem aquele vocabulário que você espera que o cara que vai trabalhar com você saiba. Então você já tem o pessoal de RH já pode se especializar um pouco naquilo ali também. Mas imagina essas empresas terceirizadas de recrutamento em recursos humanos que prestam serviço para dezenas de empresas para fazer a contratação deles. Imagina o cara saber o vocabulário específico de cada área para aplicar teste. Não tem como. Então o que ele pode fazer? Normalmente o que faz, né? Ele tem um ótimo domínio das 4 habilidades para poder ver se o cara conversa, né? Escreve. E para fazer as provas, né? Aplicar um texto específico para ele responder, faz uma consulta ou pergunta a alguém da área, gestor da empresa, né? Que está contratando, ou consulta em algum local e aplica uma prova mais técnica, né, que você já tem uma resposta pronta. Mas de qualquer forma, o pessoal do RH ele precisa dessas 4 habilidades. Algumas empresas de RH elas contratam, né, um professor de inglês só para aplicar esses testes, para ir lá corrigir, mas está bem custoso isso. Então é melhor ter um funcionário que faça todas essas tarefas, que primeiro para ela sai mais barato e para o profissional também é bom, né? Ele se valora mais dentro da empresa. Bom, o que eu quero colocar para vocês nesse momento é que vocês percebendo essas demandas que vocês observaram nessa leitura da pesquisa, coloquem o seguinte: as demandas elas não estão alinhadas com o que boa parte dos cursos de idiomas fornecem. Percebam que muitos precisam de uma leitura mais afiada. Eu também estou aqui reiterando que só a leitura hoje não é o suficiente para você crescer, talvez até nem para você se manter no cargo. Tá? O que acontece é que muitas dos cursos de idiomas eles somente ficam baseados numa abordagem muito generalista. E essa abordagem muito generalista é por fatores pedagógicos, por fatores financeiros, inclusive, fatores diversos. Tá? Perceba o seguinte: muitos cursos de idiomas que tem adolescente, adulto, o adolescente já com 15 anos, 14 anos, a depender do curso, ele já entra direto na turma de adultos. Ele não precisa não entra numa turma específica da idade dele. Então percebam que o curso, só por esse simples fator, percebam que não tem um viés profissional. O que é um viés profissional? Ao longo do curso, você ter algum treinamento, fazer uma leitura mais técnica de manual, uma leitura mais chata, porque você pega um texto de um livro, um texto de prova, ele tem 4 parágrafos. Cara, você vai pegar um manual em inglês que você precise para obter uma informação, ele vai ser um pouco mais extenso. Óbvio que eu não vou sair uma aula de inglês que leiam um manual de 40 páginas. Mas pegar um texto de 5 páginas, por exemplo, é um bom treinamento. Tá? Quero que você retire tais informações mais específicas, técnicas, de áreas diversas. O importante é o treinamento do indivíduo, de poder observar, adentrar o texto, tirar aquela informação, mesmo sem conhecer muito, e conseguir buscar aquilo ali. Então, assim, são áreas, é um treinamento que não existe nos cursos por conta de uma ideologia, né? Uma ideologia é uma palavra ruim. É um treinamento que não existe no curso por conta de uma abordagem
que é pouco prática, né? Pouco voltado para a prática, é uma abordagem muito generalista, que é muito eficiente para o pessoal de RH, porque ele fica bom nas 4 habilidades e não é específico em nada. Mas se você que é realmente que não é da área de RH, que é de uma área mais técnica, o curso de inglês, né, te atende de certa forma, deixando uma certa lacuna no seu aprendizado. Você, por exemplo, se é da área financeira, apesar do mercado, do vocabulário do mercado financeiro, você poder aprender na prática, você não tem um treinamento em sala de aula voltado para uma entrevista, voltado para uma dinâmica de grupo. É no máximo uma apresentação de alguma coisa, de um trabalhinho. É muito, digamos assim, é um ambiente muito escolar ainda. Então, a ideia é que seria ideal os cursos de idiomas eles terem um viés mais profissionalizante. O inglês business seria o melhor dos mundos, porque você sai dali realmente com um preparo corporativo, um preparo para você participar das dinâmicas, das entrevistas, e você já ter pelo menos uma boa base, um bom treinamento para quando você chegasse ao mercado, ainda que na busca de estágio. Tá? Hoje, para estagiário, já está pedindo isso. Programa trainee, então nem se fala, quer dizer, você já se sente confortável, né, para participar desses processos. E se você está no mercado já é um adulto, já, né, graduado e tudo mais, aí que você não tem tempo a perder, você já teria que estar totalmente voltado para esse tipo de demanda. Então, toda essa pesquisa que eu fiz a leitura foi justamente para chegar a essa conclusão, que os cursos não preparam, não é por culpa dos professores. O professor normalmente ele se adequa, evidentemente nem todos os professores têm, a maioria não tem uma experiência corporativa de vivência profissional. Não estou falando isso porque eu tenho, não. É porque o cara desde pequeno desejou ser professor de inglês, é o sonho dele, não tem nada de errado com isso, aliás, tudo certo com isso aí. E ele estudou muito para ser professor de inglês, né? Foi muito bom na escola, na faculdade, fez especialização, fez mestrado e tudo mais. É um ótimo professor, mas a vida dele sempre foi dentro de uma escola ou de um curso de inglês. O máximo que ele já foi a uma empresa para dar uma aula de inglês genérico muitas vezes. Né? Alguns ainda tiveram a oportunidade de dar um inglês business, então o cara teve que estudar, se preparar para fazer criar todo um cenário de inglês voltado para o mercado de trabalho. Então, esse professor ele teve que se preparar para isso. Então ele tem mais condições de colocar esse tipo de situação e dar esse tipo de preparo. Agora, a boa parte dos cursos eles não se preocupam com isso e nem dão muito espaço para o profissional, né, agir dessa forma. Então, por isso, baseado em toda essa pesquisa, só para colocar vocês, porque os cursos geralmente eles não preparam. Tem cursos em inglês business, né? Já trabalhei em alguns e ainda tenho muitos aí espalhados, mas o ideal é busquem a formação geral, mas nunca deixe de pensar na área de atuação de vocês. Sempre leiam muitos textos na área de vocês. Procure diálogos, conversas de pessoas. Se você tem a oportunidade de ouvir estrangeiros da área de vocês falando, ouçam, porque isso é de suma importância. E se tiver a oportunidade de estudar o inglês business, treinar, faça, porque isso efetivamente vai trazer ganhos. Isso reflete o quê? Ganhos financeiros, projeção na carreira de vocês, oportunidades além do cotidiano, além de uma carreira corriqueira, digamos assim, entre aspas, né? Corriqueira sem ofender, mas uma carreira local. Você tem uma projeção muito maior que isso. Ainda que, mas você está falando aí para o exterior? Não estou falando para o exterior, não. Se você quiser, ótimo. Também está dentro desse perfil, totalmente. Só que você pode trabalhar para empresas do exterior aqui. Elas precisam fazer negócios no Brasil, precisam de alguém muito hábil para ser o braço deles aqui dentro. Ou vice-versa, empresas daqui que querem alguém que propague isso lá para fora, que seja o ponto focal com clientes no exterior, eventual cliente no exterior. Então, assim, são oportunidades que você tem de comunicação com o mundo inteiro sem sair daqui, sem sair do lugar. Querendo sair do lugar, sendo do seu desejo, então isso aí é mais de latente ainda. A necessidade é bem maior. Então esse é o meu recado de hoje. Então mantenha o foco, estudem bastante, aproveitem esse momento, não deixe essa onda passar em branco. Tá? É um momento ruim dessa pandemia que nós estamos passando, mas é um momento que a gente tem que botar a mão na consciência e falar, cara, eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que sair disso melhor que eu entrei. Ainda que, infelizmente, você que está me assistindo tenha alguma perda no seu trabalho, né? Perda financeira, ou talvez até perda da sua oportunidade, mas pensa que o melhor ativo é você, cara. Se você está se qualificando,
né? Vai forte, vai firme, porque outra oportunidade vai surgir, independente que tá. Se você conseguiu segurar teu emprego, tá tudo normal para você, home office, pensa, eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair mais qualificado, porque oportunidades virão, a economia vai retomar em algum ponto, e aí você vai estar pronto. Não espera a oportunidade chegar para depois lamentar que você não estava pronto para abraçá-la. Abrace-a antes, esteja pronto, já na chegada, esperando só ela aparecer para você pegá-la. Ok, gente? Grande abraço. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima live. E, se Deus quiser, estaremos juntos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.